Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com uma dica muito especial para quem vai fazer a prova da UFPI, não é? Bom, além da dica especial que nós vamos colocar aqui sobre pontuação, a gente quer lembrar da nossa revisão. A gente tem duas revisões muito legais. Uma revisão online, que é uma característica já da Loja do Concurseiro, que é aquela revisão que nós soltamos uma semana antes da prova. Na segunda-feira você já tem liberado essa revisão online, tá? Na semana de prova, na semana antes da prova, nós temos cerca de 10 horas de vídeo, tá apenas R$40, muito legal. Se você quer se preparar bem, você se prepara uma semana antes ali revisando as principais questões e todas as questões ali voltadas para o tipo de prova que a UFPI faz, né? A gente vai direcionando bem legal. E ainda tem mais, nós vamos ter uma mega revisão presencial de véspera. A gente vai voltar aí para encontrar com você. Nós já fizemos outras revisões aí, né? A gente gosta muito de ir aí e a gente não ia perder essa oportunidade, né? Nós vamos aí, você tem que comparecer. A gente vai ter essa revisão e lá outras questões. E tem uma promoção bem legal, tá? Se você fizer essa revisão aqui, você tem um desconto naquela, ó. É R$50, mas você ganha R$10 de desconto, fica 40. É só você, ó, ao se inscrever, entrar em contato pelo WhatsApp para pegar o código promocional e comprar aquela revisão presencial de 50 por R$40. Aproveita, tá? Vai ser na véspera, vai a galera, tem vaga ainda. Eu, se fosse você, já garantia logo o ingresso. Aproveita para dar um abraço na gente. E vem pegar essa dica que é muito especial, ó. Aqui nós colocamos uma questão da UFPI mesmo, tá? Você sabe que a UFPI ela tem uma provinha de português um pouquinho enjoadinha, então é bom você ficar ali batendo sempre. Essa dica é de pontuação, tá? Olha o que nós temos aqui. No texto, essa prova foi de técnico de tecnologia e informação, tá? Foi para a COPES e UFPI, foi de 2018. No texto, todas as palavras a seguir estão entre vírgulas. Dentre elas, a única para a qual o uso das vírgulas é obrigatório é... Yara, eu vou chutar, mas está nada. Você tem que lembrar da regra. E outra coisa, você tem que voltar para o texto. Aí tem que ter calma, paciência, sabe? Olha um pouco antes, olha um pouco depois. Não é legal você trabalhar lendo, porque essa parte é a parte da análise, tá? E aí você usa o conhecimento. Uma dica é você também trabalhar assim, perceber se as questões elas têm uma mesma característica, porque dá para você trabalhar com aquela que é diferente, não é verdade? Vamos dar uma olhada, ó. Na letra A, ela está dizendo o seguinte, está usando a palavra hoje e ela disse aqui no comando, ó, todas as palavras estão entre vírgulas, tá? Dentre elas, a única para o qual o uso da vírgula é obrigatório. Ela quer uma obrigatoriedade. Hoje, tá bem aqui nesse contexto, ó. Nós tiramos o fragmento da linha 9, tá aqui, ó. Mas hoje, tais estudos são feitos constantemente em quase todos os países, inclusive por aqui. Esse hoje, ele está entre vírgulas. Hoje, dá ou não dá ideia de tempo? Não é? Se ele dá ideia de tempo, ele é um adjunto adverbial. O adjunto adverbial, na ordem direta, ele fica lá no final. Esse adjunto adverbial, ele está deslocado. Yara, então ele tem que vir entre vírgulas. Não, calma lá. Ele pode vir entre vírgulas, depende da extensão dele, depende do tamanho. O adjunto adverbial, se ele for curto, de pequena extensão, ele tem vírgula opcional. Se ele for longo, né, de muita monta, as organizadoras usam esse termo, tá? É com vírgula obrigatória. E aí eu vou ter que levar minha fita métrica para medir? Meu Deus do céu, se tem 2 metros, se tem 50 metros? Não, uma questão de montagem. Se ele tiver uma palavra só, ele é considerado curto. Uma ou duas, ele é considerado curto. Porque uma é o advérbio e 2 é a locução adverbial. A menor locução tem 2 palavras. Aí, se ele tiver mais, não é? Se tiver um conjunto maior de palavras, aí ele é considerado longo. Esse aqui é ou não é curto? Se ele é curto, ele tem vírgula opcional. Então, não é essa a alternativa. Ele quer aquela com vírgula obrigatória. Então, não é. B de bola, ó. Eventualmente. Eventualmente. Essa terminação mente é do advérbio. Opa, tá no mesmo campo da letra A. Começa a ficar ligado nisso, né? Tá no mesmo campo da letra A.
Essa terminação mente é do advérbio. Se ele é um advérbio, automaticamente eu tenho de novo um adjunto adverbial, né? É a mesma regra. Então, ó, carregada de estereótipos, mostrava os pesquisadores como afastados da sociedade, estranhos e eventualmente perigosos. Esse eventualmente está entre duas vírgulas. Ai, Yara, eu acho que é longo. Já tô achando assim que minha métrica disse que é longo. Você ficou nessa dúvida? Você podia ter deixado que é. Mas eu já aviso para você que ele não é longo. Ele é constituído de uma palavra só. Então, essa vírgula aqui, ela não é obrigatória. É um adjunto adverbial deslocado, mas ele é curto. Se ele é curto, essa vírgula aqui, que está antes, e essa que está depois, ela poderia ser suprimida. Mas você tem uma prova de múltipla escolha. O que é que você poderia ter deixado? Isso aí de lado, de repente, tá? Mas eu já te aviso que não é esse, né? Vamos dar uma olhada no outro? Aí eu tenho aqui, ó, portanto. E aí ele diz assim: uma antiga hipótese, um pouco ingênua, mas ainda presente no senso comum, é que o escasso conhecimento é fruto direto da suposta falta de interesse dos brasileiros e que, portanto, se conseguíssemos intrigar, cativar mais os cidadãos, a familiaridade com a ciência aumentaria. Yara, esse aqui é igual aos outros? Não. Aí você tem que ficar atenta à diferença. Por exemplo, na letra A eu tinha um advérbio, que funciona como adjunto adverbial. Na letra B eu tinha um advérbio também, era a mesma coisa. Aqui, o portanto, você vai ter que decorar. Tem que decorar, porque tem questão que a gente vai trabalhar. Portanto, não é advérbio, portanto, é conjunção. Portanto, é conjunção. Portanto, é conjunção. O que é que uma conjunção faz? Ela inicia uma oração ligando-a a outra. Então, ó, conjunção inicia oração. Conjunção inicia oração. Então, se você escrever, por exemplo, assim, eu estudei muito, ponto, portanto, passei. Esse portanto está iniciando a segunda oração. Mas ele tem uma capacidade de se deslocar. E aí é que nós temos, ó. Se essa conjunção não estiver no início, se essa conjunção estiver deslocada, e olha, quando ela estará deslocada? Quando você consegue ler por cima dela. Você tira, você consegue perceber que ela está no meio ali. Aí ela tem vírgula obrigatória. Ela tem vírgula obrigatória. Ela tem vírgula obrigatória. Então você decora, tá? As conjunções deslocadas são as adversativas e as conclusivas, sabe? Porém, entretanto, contudo, portanto, então. Então, vamos dar uma lida aqui? Olha só. Ele diz assim: uma antiga hipótese, um pouco ingênua, mas ainda presente no senso comum, é que o escasso conhecimento é fruto direto da suposta falta de interesse dos brasileiros e que, se conseguíssemos intrigar, cativar mais os cidadãos, a familiaridade com a ciência aumentaria. Reparou que eu li por cima? Eu li por cima sem levar em conta o portanto. Sabe o que significa? Ele não está iniciando, ele está no meio dessa oração aqui, ó. Essa oração, ela começa nesse que aqui. Ele está deslocado, ele não pode ficar sem vírgula. Então, ó, se ele queria a construção em que o uso da vírgula é obrigatório, a alternativa já é a letra C de casa. É a letra C de casa, mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas, depois a gente volta, faz de conta que eu não sei que é a letra C, tudo bem? O que a gente precisa entender? Se você não soubesse exatamente que era a letra C, você precisava saber das outras. Por exemplo, letra A, hoje, advérbio. Letra B, eventualmente, advérbio. Letra C, não era advérbio. Ó, aí deixa eu dar uma olhada na letra D de doido. Ó, letra D de doido, não termina com mente? Opa, igualzinho a eventualmente. Então, se você queria, na verdade, marcar lá o eventualmente, você teria que marcar aqui frequentemente. Então, você tem que trabalhar também o processo da exclusão. Ah, eu não tenho certeza daquela, mas tenho certeza dos iguais. Se você tiver uma alternativa igual a outra, elas não podem ser marcadas. Você elimina as duas. Então, o que é que você tem aqui, ó? Esse mente é do advérbio.
Então, essa alternativa D é um advérbio, né? E aí, o que é que eu tenho aqui no contexto? Ó? É um dado paradoxal em um país onde todo cidadão diz que a educação é importante, onde tanto aqueles que estudaram numa universidade como os que não fizeram percebem o prestígio dessas instituições e, frequentemente, conhecem o nome das principais em sua região, entidades de pesquisa celebradas ou nossas maiores universidades não são lembradas ao se perguntar sobre ciência. E aí, olha só, esse frequentemente, ele está no meio aqui, né? Mas ele é um advérbio, igualzinho a eventualmente. E aí, o que que ele é? Ele é um adjunto adverbial que está deslocado. Ele está no meio, tá? Só que ele é curto, porque ele é constituído com uma palavra. Adjunto adverbial curto, tem vírgula opcional. Yara, eu não me lembrava direito dessa regra, mas você tem que trabalhar o processo da exclusão. Eventualmente e frequentemente eram dois mente, ou seja, eram dois advérbios. Você já excluía. Então, o que você tinha que excluir? Hoje, eventualmente e frequentemente eram iguais. Estava sobrando, portanto, lá da letra C, né? Então, ó, esse aqui é opcional. E aí a letra E? Ó. A letra E tem o ainda. Vamos dar uma olhada nesse ainda aqui, né? Ele diz assim: as pessoas que se declaram abertamente desconfiadas dos cientistas, que enxergam na seita apenas implicações negativas, ou ainda que atribuem aos cientistas motivações egoístas, são uma fração bem abaixo de 10%. Quando ele diz ou ainda, esse ainda tá ou não está dando ideia de tempo, né? Momentâneo, ainda, por enquanto, né? Ele ainda não veio, ele não veio por enquanto. Então, como esse ainda dá a ideia de tempo, esse ainda também é um advérbio. E aí, olha só, se ele é um advérbio, eu tenho um adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, ele está deslocado? Está. Só que ele é curto. Ele a gente nem discute, né? Eu tenho certeza que você percebe que ele é curto. Então, olha o que nós tínhamos aqui. Letra A e letra E, dois adjuntos adverbiais curtos que você nem iria discutir, né? Que é o hoje e o ainda. Um com 4 letras, outro com 5, né? Aí você tem frequentemente e eventualmente. Se você achasse que um deles era longo, não dava, porque eles eram praticamente iguais. Então, sobrava um único que não tinha essa noção de tempo, que era a letra C de casa. O portanto, você tem que decorar, tá? Então, ó, o que é que você tinha na letra A, B, D e E? Adjuntos adverbiais deslocados. Curtos? Sim, porque eles eram constituídos de uma única palavra. Vírgula obrigatória? Não. Opcional, posso usar ou não. O que é que você tem aqui na letra C? Na letra C, você não tem um advérbio. Na letra C, você tem uma conjunção. O que é que uma conjunção faz? Inicia a oração. Está iniciando a oração? Não, porque ó, eu consigo ler por cima sem ela. Não está no início, ela está no meio. Olha só, eu tenho aqui, e que se conseguíssemos intrigar, eu consigo ler sem esse portanto no meio. Então, esse portanto está intercalado. Essa conjunção, quando ela está deslocada, o que é deslocada, Yara? É quando ela sai do início, é quando ela fica no meio, aí ela vem com vírgulas obrigatórias. O uso da vírgula, nesse caso, é obrigatório. Alternativa, a letra C de casa. Bom, a dica que nós demos era uma dica que envolvia o seu conhecimento de que o adjunto adverbial curto tem vírgula opcional, o adjunto adverbial longo tem vírgula obrigatória, mas o reconhecimento de coisas iguais e uma coisa que era diferente. Às vezes eu não preciso saber tudo, mas perceber que aqueles 4 eram de mesma natureza e esse era diferente, já faria a diferença na hora de marcar, ok? Alternativa letra C de casa. Espero que tenham gostado da nossa dica, tá? E lembra o seguinte, você vai ter que deixar a preguiça e voltar para o texto, tá? Temos mais dicas aí para que você se prepare bem antes da prova. Até a próxima!